E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Marretanto. Se é a sua primeira vez aqui no canal, prazer, eu me chamo Launelli. E nessa aula nós iremos fazer mais um exercício de estação de tratamento de águas dessa disciplina de saneamento, tudo bem? Vamos lá. Esse exercício que a gente vai fazer hoje é um exercício da banca FCC. Aplicada no ano de 2009. O que essa questão nos diz? Essa questão fala o seguinte: nós temos uma caixa de areia, e essa caixa de areia vai ser construída em um ponto de captação de água. E ela vai ser dimensionada para uma vazão de 200 litros por segundo. E deverá reter partículas maiores ou iguais a 0,20 milímetros. E aqui, ele nos dá as velocidades de sedimentação dessas partículas de acordo com o diâmetro. Aqui nós temos diâmetro de 1, 0,8, 0,6, 0,5 e assim sucessivamente. E aqui a respectiva velocidade de sedimentação dessas partículas, tudo bem? E aí o que ele quer? Ele fala o seguinte: admitindo-se que a largura da caixa seja 2 metros, o comprimento a ser adotado com um acréscimo de 50% de segurança é em metros. Perfeito. Então ele quer basicamente que a gente encontre o comprimento necessário para essa caixa de areia. Mas antes da gente fazer o exercício, você sabe o que é uma caixa de areia? Para o que serve? Vamos lá. Quando a gente faz o tratamento de água, um tratamento de água convencional, qual que é o fluxograma que no geral a gente segue? Você tem aqui um rio. Você tem aqui um rio. Ou um lago, enfim. E... Deixa eu fechar. Só um segundo. Ok, agora foi. Nós temos aqui um lago, um rio, alguma coisa que você vai fazer a captação de água dessa região. E aí, a água captada aqui, ela vai passar primeiro por um gradeamento. Esse gradeamento são grades que irão reter partículas maiores, pedras, galhos e assim sucessivamente. Tudo bem? Então, nós temos aqui a primeira fase, que é a fase de gradeamento. Você tem a grade grossa e uma grade fina. Perfeito. Passando a fase de gradeamento, nós vamos passar para a fase de desarenação. Nós primeiro pegamos todas as partículas maiores dessa captação. Agora nós vamos pegar as partículas menores, a areia, que vai passar aqui pela desarenação na caixa de areia. Finalmente, essa água vai ser bombeada. Vai ser bombeada para onde, Launelli? Para a estação de tratamento de água. E lá na estação de tratamento de água, você tem a caixa de chegada, flocuradores, decantadores, filtros, reservatório de contato e assim sucessivamente. Mas o que é importante, então? Essa caixa de areia, ela é o que a gente chama de tratamento, ela faz parte do que nós chamamos de tratamento preliminar da água. Aqui é o tratamento preliminar. Tudo bem? Depois do tratamento preliminar, nós temos tratamento primário, secundário, terciário. Mas esse aqui, a nossa caixa de areia, faz parte do que a gente chama de tratamento preliminar. Tudo bem? Ok, e como é que funciona uma caixa de areia? Você vai ter um fluxo de água chegando nessa caixa de areia. E nesse fluxo de água chegando nessa caixa de areia, você vai ter partículas de areia aqui. Algumas partículas de areia já vão ficar depositadas aqui, outras nessa região. Qual que vocês acham que de todas as partículas de areia, qual seria a mais crítica? Porque a gente não quer que essa areia saia da caixa de areia sem ter decantado. A areia mais crítica vai ser aquela areia que vai passar aqui tudo e ela só vai decantar aqui no finalzinho. Então, essa é a areia crítica. Essas que vão ser decantadas aqui no início, elas não são críticas porque elas estão decantando bem antes
do ponto crítico, que seria aqui. A partir desse ponto, ela já não tem que descer. Ela já não tem que mais estar no fluxo de água. Outra coisa importante que a gente tem que pensar é que essa partícula de água, ela tem dois componentes de velocidade principal. Ela tem uma velocidade horizontal e uma velocidade vertical. E o que é importante você pensar? Olha, algo importante. Ao mesmo tempo, o tempo que ela leva aqui nossa partícula está aqui. Então, ela andou um tempo aqui na horizontal e na vertical. Aqui, ela andou outro pouquinho na horizontal e na vertical. E aqui sucessivamente. No final, o que a gente pode falar? Que o tempo que ela vai levar para descer verticalmente é o mesmo tempo que ela vai levar para andar horizontalmente. Por que ela vai ser igual? Porque ela está fazendo esse movimento horizontal e vertical de forma conjunta. Ela está andando na horizontal e na vertical ao mesmo tempo. Então, esse tempo na horizontal vai ser igual ao tempo na vertical. Perfeito? Perfeito. Então, vamos resolver. Primeira coisa importante vai ser a gente descobrir a velocidade de sedimentação dessa partícula. Aqui, nessa questão, eu acho que a forma como eles fizeram o quadro não deixa muito claro qual velocidade corresponde a qual diâmetro de partícula, mas seria o seguinte. Partículas de 1 milímetro têm uma velocidade de 100, 0,8, 83, 0,6, 63, 0,5, 53, 0,4, 42, 0,3, 32, 0,21, 21, 0,20, 21. Então, para o diâmetro de partícula de 0,2 milímetros, nós vamos ter uma velocidade de 21 milímetros por segundo na horizontal. Por que na horizontal, Lanelli? Porque ele falou que é a velocidade de sedimentação. Perfeito? Perfeito. Ok. Então, nós temos aqui, gente, olhando essa tabelinha, quer dizer, ele não fez uma tabela, né, olhando essa listinha, teria sido muito mais organizado se ele tivesse feito de fato uma tabela. Nós encontramos o quê? Nós encontramos que para um diâmetro de 0,2 milímetros, a nossa velocidade vertical de sedimentação vai ser 21 milímetros por segundo. Ou seja, ela está descendo aqui na vertical 21 milímetros por segundo. Tudo bem? Perfeito. E aí, como eu falei, essa partícula ela vai andando na horizontal e na vertical ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que ela está andando aqui na horizontal, ela está descendo. Então, o tempo que ela leva para percorrer essa distância na horizontal é o mesmo tempo que ela vai levar para percorrer essa distância na vertical. Concordam? Isso aí está claro para vocês? Então tá. Estando isso claro para vocês, vamos pensar. Velocidade, vamos lembrar lá do nosso ensino médio. Velocidade é igual a distância dividido por um tempo. Tudo bem? Então, se o tempo é igual, nós temos que tempo é igual ao quê? A distância dividido pela velocidade. Ok. A distância que ela percorre na vertical é o quê, gente? É a profundidade do nosso tanque. E a distância que ela percorre na horizontal, Launelli? A distância que ela percorre na horizontal é justamente o que a gente está procurando, que é o comprimento desse tanque. Tudo bem? Então, nós vamos ter o seguinte. Nós temos que a distância horizontal desse tanque, ou seja, a distância, o comprimento dele, que a gente está querendo encontrar, vai ser igual à profundidade dele, dividido pela velocidade de sedimentação, ou seja, pela velocidade na vertical. E aqui o tempo vai ser essa distância toda. O tempo na horizontal, bora fazer aqui para ficar bonitinho. O tempo na horizontal, nessa direção, vai ser o que, Launelli? O tempo na horizontal vai ser igual a
o comprimento dele, que eu vou chamar de distância horizontal, dividido pela velocidade na horizontal. E já a profundidade dele, que é a distância vertical, vai ser igual à profundidade dele, que eu chamei de H, dividido por velocidade de sedimentação. Perfeito? Perfeito. Então, o que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer aqui? Nós podemos isolar a distância horizontal. Essa velocidade aqui horizontal vai passar para cá multiplicando. E vai ficar profundidade, que é o H, vezes a velocidade VH, a velocidade horizontal dessa partícula, dividido pela velocidade de sedimentação, que é a velocidade com a qual ela está sedimentando, ou seja, ela está caindo aqui na vertical. Perfeito? Perfeito. Então, a gente vai ter que a distância H, ou seja, o comprimento do meu tanque, vai ser igual à profundidade H vezes a velocidade horizontal, que é a velocidade nessa direção, dividido pela velocidade de sedimentação, que é a velocidade nessa direção. Ótimo. E agora, Lonelli, qual que é o próximo passo? Vamos ver aqui, gente, quais são as variáveis que a gente poderia querer, que a gente precisa encontrar. Vamos aqui. Nós temos a largura da caixa, nós não temos a profundidade, então nós temos que arranjar um jeito de encontrar esses itens aqui, para que possamos finalmente achar o comprimento do nosso tanque, que é a distância H. Então, vamos pensar uma coisa. O que a gente sabe sobre a nossa... Qual foi a outra informação que essa questão nos deu? Ele nos deu a vazão. Não deu? Ele falou que a vazão desse esgoto é 200 litros por segundo. Tá. E daí? E daí que a gente tem que decorar uma fórmula para vazão, que é uma das mais importantes aqui na nossa disciplina. A vazão é a velocidade do fluido vezes a área. A vazão é igual à velocidade do fluido vezes a área. Perfeito? Perfeito. Ótimo. E essa velocidade é qualquer velocidade? Não. A velocidade aqui do fluido, que a gente está medindo aqui, essa V é a velocidade perpendicular à área que você está analisando. É a velocidade que vai incidir perpendicularmente a essa área. Dessas duas velocidades aqui, qual que vai estar incidindo de forma perpendicular, ou seja, com ângulo de 90 graus aqui? É a VH ou a velocidade S de sedimentação? É a velocidade horizontal, né? Ok. Então, o que nós sabemos? Nós sabemos, então, nós podemos dizer, portanto, que a vazão é igual a velocidade vezes área. Quem é a área, Launelli? A área vai ser essa área aqui, ó, perpendicular à vazão. Essa área que nós temos uma largura dessa caixa de areia, que ele falou que é 2 metros, vezes uma profundidade que eu não sei. Então, a área, eu até tinha feito aqui, é igual à base daqui, que é a largura, que ele falou 2 metros, vezes a altura H da água, que a gente não sabe. Ótimo. Nós temos a vazão. Nós temos a vazão, né? Então, olha aqui, ó, o que a gente vai querer encontrar essa velocidade? Essa velocidade vai ser igual a essa vazão dividido por essa área. E essa área aqui é a base B de 2 metros vezes a altura H. Então, como é que vai ficar isso aqui, Launelli? Vamos lá. Nós temos aqui, ó, que a velocidade, como a gente já chegou aqui nessa conclusão, que a distância H, a profundidade dele vai ser igual a
DH, que divide a vazão total dividido pelo B dividido pelo VS. Perfeito? Perfeito. Ótimo. Então, aqui, o que eu fiz? Eu fiz uma substituição desses valores. Eu fiz a substituição aqui da vazão, 210 litros por segundo. Fiz aqui a substituição do nosso comprimento, da nossa largura dessa caixa, 2 metros. Fiz aqui a substituição da nossa velocidade S, que é 21 milímetros por segundo. Fiz aqui uma conversão de unidade. Por que eu fiz uma conversão de unidade? Aqui nós temos milímetro, aqui nós temos metro e aqui nós temos litro. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer vai ser transformar litro para metro. O que a gente tem, gente? O que a gente sabe? Nós sabemos que 1 metro cúbico é igual a quantos litros? 1000 litros. Eu tenho que saber isso para a prova, Launelli? Tem sim. 1000 litros. E o que eu sei também em relação ao milímetro? Em relação a metro? Quantos milímetros tem 1 metro? 1000 milímetros tem 1 metro. Então, aqui a gente já pode cortar, né? Nós vamos poder cortar milímetro com milímetro. Nós vamos poder cortar, desculpa, 1 metro cúbico não, nós podemos cortar litro com litro. O que mais que a gente pode cortar? Nós podemos cortar, tem metro aqui e tem metro aqui, sobra 1 metro, tudo bem? Então, fazendo essa continha, nós vamos encontrar que a distância horizontal, o comprimento da nossa caixa de areia teria que ser 5 metros. Só que como ele fala que a gente tem que ter 50% de segurança, nós vamos dar uma folga de mais 50%, então isso aqui vai para 7,5 metros, tudo bem? Então, para dar uma recapitulada, só para vocês entenderem o que a gente fez. Primeiro ponto, você vai entender que o tempo que essa partícula leva na vertical é o mesmo tempo que ela leva na horizontal, tudo bem? Depois você vai lembrar que velocidade é igual a distância sobre tempo. Então, o tempo é igual a quê? A velocidade dividido por D. Tudo bem? Outra coisa que você vai ter que lembrar. Você vai ter, então, que igualar o tempo na vertical com o tempo na horizontal. Tudo bem? A velocidade aqui na vertical dividido pela distância na vertical é igual a velocidade na horizontal dividido pela distância na horizontal. Tudo bem? E aí você vai chegar à conclusão que a distância horizontal é igual a quê? A velocidade vertical, que está aqui, dividido pela distância vertical, vezes o quê? Desculpa, só escrevi aqui errado. Eu quero que a distância horizontal, eu passo a distância horizontal para cá e aqui eu passo dividindo. Vai ser velocidade horizontal vezes distância vertical dividido por velocidade vertical. Perfeito. Depois que a gente fez isso, o que eu lembrei vocês? Depois que a gente fez isso, eu lembrei vocês que vazão é igual a velocidade vezes área. Eu lembrei vocês que essa velocidade é a velocidade perpendicular à superfície. Então, essa velocidade que a gente está falando aqui é a velocidade horizontal. Eu lembrei para vocês que a área seria a área perpendicular a essa seção, que no caso seria a base B vezes a altura H. A altura H que seria a distância vertical. Então, eu falei para vocês que aqui a gente teria que você vai substituir aqui, como a gente fez. Como a gente encontrou uma relação entre a velocidade horizontal,
a altura H, o Q vezes o B, nós fizemos a substituição de unidades e chegamos à resposta, tudo bem? Então era isso que eu tinha para falar na aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, espero ter conseguido explicar direitinho. Então, até a próxima, tchau, tchau.